Micaías foi um profeta de Deus em Israel durante o reinado do rei Acabe. A história do profeta Micaías ficou conhecida especialmente porque ele profetizou o que os israelitas não queriam ouvir. Micaías profetizou a morte de Acabe e a consequente derrota dos israelitas diante dos sírios. Neste vídeo, você compreenderá tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Micaías. Se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se agora e ative todas as notificações. O profeta Micaías era filho de Imlá. O nome Micaías significa quem é como Jeová. É interessante notar que esse nome também designa pelo menos outras 6 pessoas na Bíblia. Às vezes, esse nome aparece na variante abreviada Mica. Micaías é mencionado na narrativa bíblica no contexto da coalizão entre o Reino do Norte e o Reino do Sul contra a Síria. Após a morte do rei Salomão, a nação de Israel foi dividida em 2 reinos distintos: Israel ao norte e Judá ao sul. No tempo de Micaías, o reino de Israel era governado por Acabe, enquanto o reino de Judá era governado pelo rei Josafá. Micaías vivia no reino do norte, mas não era bem visto pela corte de Israel, especialmente por falar contra o rei Acabe. No entanto, o rei Acabe foi obrigado a recorrer a Micaías antes de sua campanha contra os sírios. Naquele período, Acabe e Josafá estavam próximos devido ao casamento da filha de Acabe com o filho de Josafá. O reino de Judá resolveu ajudar o reino do norte em sua batalha contra a Síria, buscando benefícios mútuos. Antes da campanha, o rei Josafá desejou conhecer a vontade do Senhor sobre o assunto. Assim, Acabe convocou 400 profetas que unanimemente profetizaram a bênção do Senhor sobre Acabe e a vitória de Israel na batalha contra os sírios. Entretanto, esses profetas não eram profetas de Deus, mas profetas de Acabe, apenas dizendo o que ele queria ouvir. Mesmo após o parecer desses profetas, Josafá continuou querendo ouvir um profeta do Senhor. Ele questionou se havia algum profeta do Senhor para consultar. A resposta de Acabe revelou o tipo de pessoa que Micaías era. Segundo as Crônicas 18:7, ainda há um por quem podemos consultar o Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. A Bíblia não registra nenhum outro detalhe sobre quem foi Micaías, ou sobre como foi o seu ministério. Mas pela reação de Acabe, fica claro que o profeta Micaías era um homem íntegro. Acabe era um rei poderoso, mas perverso. E o fato de Micaías não profetizar aquilo que o agradava, mostra que o principal compromisso de Micaías era com o Senhor, e não com o rei. Mas pela insistência de Josafá, o rei Acabe, ainda que relutante, teve de mandar chamar o profeta Micaías. O mensageiro de Acabe, que foi chamar Micaías, tão logo tentou intimidá-lo. Ele avisou a Micaías que os profetas de Acabe tinham profetizado coisas boas e que ele deveria fazer o mesmo. Mas a resposta do profeta Micaías foi simples e direta: "Tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei." Quando chegou diante de Acabe, Micaías foi questionado por ele se os israelitas deviam ou não ir à peleja contra os sírios. Então, num primeiro momento, Micaías respondeu com ironia, dizendo que as tropas de Acabe triunfariam contra os sírios. Mas, como Micaías nunca havia profetizado algo bom para Acabe, o rei de Israel insistiu que Micaías não lhe escondesse a verdade. Então, o profeta Micaías finalmente profetizou o desastre sobre Acabe. Ele informou que Deus havia lhe mostrado todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Mas o insensível Acabe basicamente disse a Josafá que aquela profecia era apenas um reflexo do ódio pessoal de Micaías por ele. Porém, Micaías alertou a todos que suas palavras vinham do Senhor, que inclusive lhe mostrou que o desastre previsto estava debaixo da soberania divina. Nesse sentido, o próprio Deus permitiu que um espírito mentiroso falasse pela boca dos profetas de Acabe para enganá-lo, conduzindo à ruína. Nesse ponto, o texto bíblico registra que Micaías prosseguiu: "Ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: Quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote-Gileade e morra lá?" Um sugeriu uma coisa, outro sugeriu outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: "Eu enganarei de que maneira?" perguntou o Senhor. Ele respondeu: "Irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei." Disse o Senhor: "Você conseguirá enganá-lo. Vá e engane-o." E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes profetas.
o Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, um líder daqueles profetas de Acabe, não aceitou as palavras de Micaías e ainda o agrediu. Em seguida, o rei Acabe mandou que o profeta Micaías fosse imediatamente preso e ficasse sem pão e água até que ele retornasse vitorioso da batalha. E depois dessa ordem de Acabe para aprisionar Micaías, a Bíblia não diz mais nada sobre ele. Tudo o que se sabe é que o profeta Micaías respondeu publicamente ao desafio de Acabe, dizendo: "Se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio." E acrescentou: "Ouçam o que estou dizendo, todos vocês. Mas, se por um lado a Bíblia não informa o que aconteceu com Micaías, por outro lado ela deixa muito claro que de fato Micaías era um profeta do Senhor, e que tudo o que Deus disse através dele a respeito de Acabe se cumpriu. O rei Acabe saiu para a batalha disfarçado, mas mesmo assim, no final do dia, ele acabou sendo morto. Conforme nós lemos no segundo livro de Crônicas, capítulo 18 e versículo 34. A batalha foi violenta durante todo o dia, e assim o rei de Israel teve de enfrentar os arameus em pé no seu carro até a tarde, e ao pôr do sol ele morreu. E se você gostou de conhecer a história do profeta Micaías, não deixe de se inscrever no canal para mais conteúdos.